E aí, Dev, como é que você está? Assistiu os 2 vídeos anteriores sobre métodos assíncronos? Preparado para assistir esse vídeo? Nós vamos ver aqui agora um widget específico para renderização com execução de métodos assíncronos. Eu estou falando do Future Builder. Vamos então ao vídeo, onde procurarei mostrar para você como utilizar um widget para renderização com base na execução de um método assíncrono. Bora lá! Muito bem, Dev. Nós vamos agora, nessa última etapa relacionada a métodos assíncronos, alterar a nossa implementação para fazer uso do Future Builder, que é um widget que executa uma instrução assíncrona e fica aguardando o seu término. E nós veremos que podemos capturar também casos onde erros ocorram. Então eu venho aqui em nossa pasta widgets, vou criar uma outra pasta chamada Future Builder. Dentro dessa pasta vou criar um arquivo chamado futurebuilder.dart e tudo que nós temos do async eu vou copiar para lá. Copiei e agora eu colei. Vamos realizar aqui algumas alterações no nome da nossa classe. Eu vou pressionar F2 e vou colocar aqui Future Builder. Aí fica Future Builder Widget. Eu vou retirar a variável resultado e ocorreu erro. Nós não vamos utilizá-la. Retirarei os widgets Visibility e o Text, que são responsáveis por exibir a Circular Process Indicator e o texto com o resultado da execução assíncrona. Nós não vamos utilizar esses widgets aqui, então eu vou remover. Eu vou mudar aqui o nosso duration para 4 segundos. Vou retirar a invocação ao setState no método executa processamento assíncrono. Vou tirar aqui o recebimento de uma mensagem. Na invocação de métodos assíncronos, vou retirar as instruções relacionadas às variáveis que eliminamos. Tudo que está aqui abaixo do setState também retirarei. Então enxugamos bastante o nosso código. Vou gravar e vou inserir aqui o nosso widget Future Builder. Então eu vou usar um snippet, esse Future Builder aqui, e ele cria para mim a estrutura básica do nosso widget Future Builder. Ele tem algumas opções, algumas propriedades que precisam ser configuradas. A primeira é a Future, ou seja, é o nome do método que nós vamos executar, que é o executa processamento assíncrono. Então aqui eu vou colocar a execução de nossa função assíncrona. Agora, essa execução ela vai precisar retornar um valor para o nosso Future Builder. Então nós vamos colocar aqui, antes do await, um return. O initial data é se a gente tiver algum valor inicial para ser processado no Future Builder. Nós não vamos ter nada nesse sentido. Agora, a propriedade Builder, ela recebe o contexto da execução da nossa aplicação e um snapshot. Esse snapshot é como se fosse uma fotografia do momento da execução do nosso método assíncrono. Então eu vou trabalhar sempre com essa variável para identificar como está a execução. Então eu vou verificar aqui assim, eu vou usar o if e vou trabalhar com o snapshot e vou verificar o connection state dele. Como está o estado da conexão? Vou comparar com o enumerador connection state.done, caso tenha concluído a execução do método futuro. Se ela terminou, eu realizo algum processamento. Caso ela não tenha terminado, eu realizo outro. Eu poderia aqui fazer uso de um else if e fazer a comparação com um waiting. Então, com essas duas condições, eu vou ter aqui um return. Vou só colocar assim, text done, e eu vou ter aqui um return text waiting. Só que observe que ele está dizendo que há um erro, porque o connection state pode não ser o done e pode não ser o waiting. E daí, o que eu vou fazer nesse sentido? Eu posso tentar aqui tirar esse wait e deixar apenas um else. Veja que o erro desapareceu. Aqui faltou o ponto e vírgula. Eu estou trabalhando uma situação específica e qualquer outra vai retornar o waiting. Então, se eu tenho o if para retornar isso e o else para retornar isso, eu posso tirar o else e deixar apenas o return para o caso final. Muito bem, já temos o nosso Future Builder implementado. Vamos então ao nosso método main e invocar no lugar do async widget o nosso Future Builder Widget. Vou gravar e observe o emulador.
ele mostrou o waiting e depois mostrou o done. Então, ele trabalhou as duas situações. Então, vamos trabalhar aqui o nosso waiting. Eu vou retornar aqui um column, deixa eu envolver ele com um column, e antes do text eu vou retornar, como primeiro filho do column, um circular progress indicator. Coloco a vírgula e vou colocar aqui uma informação conectando com o servidor. Observe o emulador, olha lá, posso dar um espaço aqui para ficar mais bonitinho. Sized box, colocar aqui o height com 20. Uma vírgula separando os widgets, gravei, vamos ver a execução, passou os 4 minutos e terminou. Então, a situação de processamento, a gente viu a facilidade da mudança. Agora, vamos trabalhar a situação de conclusão. Nós sabemos que o método assíncrono pode executar de maneira perfeita e pode ter um erro. Então, quando ocorrer aqui a conclusão de execução do método, nós temos que verificar se ele trouxe algum dado. Então, nós vamos pegar aqui, usar um if, usar o nosso snapshot e verificar se ele tem dado de retorno. Se tiver, eu posso aqui dizer o seguinte: concluído e retornou, dois pontos, interpolação, e posso colocar o snapshot.data, que é o dado que ele possa ter retornado. Vou gravar, veja lá, olha lá, ele retornou true. Eu posso vir em nosso método e mudar, vou dizer que ele vai retornar agora um false. Vamos gravar e verificar o comportamento do Future Builder. Ó, ele retornou um falso. Então eu sei que o nosso tipo de retorno é um booleano. Então eu posso colocar aqui no filter que ele vai retornar um bool. Fico mais específico esse controle. Então eu posso dizer aqui, posso colocar um outro if aqui ou fazer um e, usar o operador e aqui. Eu posso verificar if, vou trabalhar com o dado que eu recebi. Snapshot.data, ou seja, o data é booleano. Então se é verdadeiro, eu vou retornar. Posso pegar aqui e colocar verdadeiro. E posso colocar um else e colocar retornou falso. Vamos verificar a execução do emulador. Olha lá, falso. Mudo aqui para true, verdadeiro. E eu posso trabalhar a situação de ter dado erro. Eu posso, antes de fazer a verificação se teve dado, fazer assim, ó, if snapshot.reserror. Deu erro. Seria como o nosso onCatch. Eu posso retornar aqui, concluído, e retornou erro. Eu poderia estilizar o text, colocar outras coisas, e aqui eu posso deixar com o else. Vamos verificar a execução, mas antes eu quero tirar aqui comentário true e tirar o comentário do exception. Vou gravar, verifica a execução. Olha lá. Então, agora nós estamos vendo que o Future Builder está ocorrendo quando a nossa página é carregada. A gente quer que ele ocorra apenas quando o usuário clicar no botão processar. Então, vou envolver o Future Builder com um visibility. E vou dizer que o visible dele é quando estivermos processando. Vou aqui gravar e você verá que já não aparecerá o Future Builder no nosso emulador. Aqui ele deu um erro. Esse erro está dando porque, mesmo estando aqui no Visibility, ele está executando esse nosso método. Então, só para evitar essa situação, deixa eu retornar aqui o Return True, limpo o console, e o nosso button, então, quando o usuário clicar no processar, ele vai executar o método assíncrono. E daí, o método assíncrono vai atribuir verdadeiro para a variável estar processando. Então, fique atento no botão processar. Clico aqui, ele habilita e executa o Future Builder. A execução foi feita com sucesso. Vamos aqui fazer uma recapitulação destes 3 vídeos que abordaram o tema de invocação a métodos assíncronos. A nossa primeira implementação, no primeiro vídeo dessa série, nós fizemos uso de um futuro com duração de 4 segundos, executando uma instrução que retornava um valor ou que disparava uma exceção. Embora o then signifique então, quando termina a execução do futuro, o que está dentro do bloco then é executado e nós atualizamos o valor de uma variável que era utilizada para exibir um text. E, em caso de erro, o bloco dentro de catchError era disparado. E quando o futuro terminava,
tendo ele ocorrido sem erros ou com erros, o bloco do incomplete era executado. Em um segundo vídeo, nós fizemos uso de declaração de métodos com o async e a invocação desses métodos assíncronos fazendo uso do operador await. A captura de exceção é realizada pelo onCatch e o finally é o bloco que tem sua execução após toda a execução do bloco try, seja ele com sucesso ou com captura de erros. Agora, nesse nosso último vídeo, nós temos a situação de utilização de um idct específico para renderização com base em uma execução de um método assíncrono, que é o FutureBuilder. Nós fizemos uso do visibility para que ele pudesse ser exibido apenas após a interação do usuário com um botão para iniciar um processamento. O FutureBuilder tem algumas propriedades. Nós trabalhamos a propriedade Future, que recebe a execução do método assíncrono. E temos a propriedade Builder, que recebe o contexto da execução do idct e recebe um snapshot, que representa o estado da operação assíncrona no momento de execução do builder. Podemos acompanhar o estado da execução do nosso método futuro por meio da propriedade connection state, que é trazida junto com o snapshot. Nós avaliamos aqui a situação done, que é quando o método futuro termina a sua execução, seja ela com erro ou com sucesso. E deixamos um return column para o caso do estado da conexão ser diferente do done. Nós verificamos durante o vídeo que existe o estado waiting, aguardando. Quando a operação termina, nós fizemos uma verificação de existência de erro. Caso tenha ocorrido um erro durante a execução do método futuro, nós retornamos um idct específico para o erro. Poderíamos tratar esse erro também. Caso não tenha havido erro, nós verificamos se algum dado foi retornado pela execução do método futuro. Como nós temos um método booleano, ou seja, que retorna um valor booleano, nós fazemos apenas uma verificação lógica se o dado retornado, por meio da propriedade data do snapshot, é verdadeiro. Se for verdadeiro, ele retorna um idct, se for falso, ele retorna um outro idct. E aí, Dev? Cansado ou cansada de ver conteúdo sobre métodos assíncronos? Eu espero que não, pois esse é um tema extremamente importante no desenvolvimento de aplicações fazendo uso do Flutter com o Dart. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido, espero que esses vídeos tenham possibilitado a você uma visão do poder da programação assíncrona. E eu peço a você que gentilmente curta o vídeo, que possa se inscrever ao canal, caso ainda não esteja inscrito, e que possa compartilhar esses vídeos em suas redes sociais. O meu muito obrigado, um abraço e até a próxima.